Boa noite a todos que estão entrando. Eu vou aguardar só alguns instantes e aí começamos esse nosso papo aqui. Espero que seja bastante útil, ajude em nossas reflexões acerca do tema relacionamento, né? Muito obrigado por quem já está aqui, se dispôs a participar. Muito obrigado, Diego. Vamos lá, gente. Bom, primeiro eu queria dizer que a ideia, né? Já há algum tempo eu queria bater um papo como esse, fazer uma live que num passado não tão distante eu fiz tantas e eu particularmente gosto, e mas eu fiquei pensando até que esse tema aqui, eu gosto dele, é um tema de certa forma está sempre presente na minha vida aqui, porque eu acho que eu tenho alguma contribuição a respeito dele por aquilo que eu ouço, que eu vejo, né, que eu converso com as pessoas. E quando eu comecei a viver nesse momento aqui dessa live, né, eu fiquei pensando, então, qual é o propósito? Então, a ideia por trás dela, né, desse tema, não é apontar caminhos, soluções, já que eu estou trazendo o tema relacionamentos e as questões na atualidade. Então não é apontar caminhos, soluções aí para as pessoas, para que questões de relacionamento, né, ou ainda como devem ser ou não ser as coisas. Enfim, não é esse propósito. Eu acho que o propósito é antes trazer as angústias que me parecem comuns, né? Posto que eu ouço semelhantes relatos, né, de diferentes pessoas, evidentemente, né? Então, talvez seja aqui uma forma desculpa, de não nos sentirmos sós com as nossas angústias, né? Mas sim compreender que essas angústias que nós temos com relação aos relacionamentos, elas são comuns, elas são angústias de todo mundo. Boa noite, meu amor. E aí no fundo, são muitos desejos, né, nos dias de hoje. Boa noite, meu filho. São muitos desejos aliados a muitas dúvidas e muitas vezes numa total ignorância da nossa parte sobre o que realmente queremos, né? É como disse, né, um psicanalista importante que foi Jacques Lacan. Fala assim, será que eu realmente quero aquilo que eu desejo? Então, nós temos desejos explícitos, desejos ocultos, alguns ocultos de nós mesmos, né? Nós não temos a clareza sobre eles, mas que muitos, se vierem a se tornar uma realidade, eu não sei se eu estou preparado para ela, né? Mas, de qualquer forma, o que eu realmente quero dos relacionamentos. Enfim, talvez a ideia hoje, gente, seja colocar palavras nessas várias questões que aparecerão aqui, não porque eu tenha respostas, tá? Aquele assim, pegue o caderninho, anotem aí que eu vou contar para vocês como é que as coisas acontecem, como é que devem ser os relacionamentos. Absolutamente. Então, eu não tenho respostas, mas eu quero sim provocar uma reflexão e quem sabe a partir uma compreensão daquilo que acontece conosco nos dias de hoje, né? Com cada um de nós nos dias de hoje. Essa é a ideia por trás desse tema. Tema esse, relacionamento, que ele é tão antigo, mas tão antigo, né? Que voltando na história, por exemplo, tem um mito muito, muito interessante que vale a pena contar aqui. Uma das obras, escrita aproximadamente 385 a.C., por Platão, né? Trata-se do Banquete, uma das obras mais importantes de Platão, e que estão reunidos na casa de um cidadão chamado Agatão, né?
estão reunidas algumas pessoas, dentre elas Sócrates, né? Eram todos seguidores de Sócrates, e eles se põem a falar, né, da natureza, das qualidades do amor, da amizade, e cada um fala, dá uma opinião ali, vai discursando, até que um deles, chamado Aristófanes, ele conta, então, ele tinha uma característica cômica, ele era um autor cômico, mas ele ali fala muito sério, e ele traz um mito que relata bem essa questão dos relacionamentos. Ele conta que os homens, as criaturas humanas, né, os homens, mulheres, no início do mundo, eles eram criaturas bem diferentes do que somos hoje. Então eles eram de uma forma mais arredondada, com 4 braços, 4 pernas, 2 cabeças, enfim, éramos nós multiplicados por 2 aqui. E aí os homens, eles começam, né, as criaturas, eles começam a debater com os deuses, eles começam a se rebelar contra os deuses, e Zeus, como castigo, ele vai e divide essa criatura que éramos nós ao meio, de forma que passamos a ter a forma, a aparência que temos hoje, né? Contudo, o nosso castigo não foi a divisão, mas foi vagar pelo mundo à procura da minha outra metade. Então eu acho esse mito incrível, né? Ele é muito legal porque ele mostra que há muito tempo se discute a questão dos relacionamentos, essa busca, essa procura de alguém que nós estamos sempre envolvidos de alguma maneira, né? Então, por exemplo, essa tradição hoje, eu discuto muito essa questão de relacionamento e olho uma das questões. A tradição que nós trazemos, nós estamos num período interessante, que eu chamaria de uma transição. Qualquer período é uma transição entre dois, um que aconteceu e um que virá. Mas eu acho que é interessante essa travessia em que estamos inseridos, em que nós temos pensamentos extremamente modernos na forma de se relacionar e práticas, né, atos na forma de nos relacionarmos, contudo nós ainda trazemos uma herança, uma tradição que influencia demais e que, ao meu ver, por favor gente, são opiniões, ao meu ver, geram conflitos importantes aqui. Então, por exemplo, essa tradição de que eu preciso encontrar alguém, né? No mito do andrógeno aqui, de Aristófanes junto com Platão. Então vamos lá, eu estou em busca, à procura da minha outra metade, mas será que eu preciso mesmo? Casar. Hoje em dia eu penso que casar-se, é um caminho. Se nós perguntássemos para as nossas avós, né? Eles, tenho certeza que eles não teriam dúvidas em responder. Então, assim, qual é o caminho a seguir? O caminho é se preparar para a vida, até que na entrada da vida adulta nós vamos nos casar, vamos ter filhos e netos e etc. Não, então, eu compreendo. Eles não tinham dúvidas. Esse era um caminho natural para as coisas. Mas e hoje? Hoje não é um caminho, né? Aliás, não é o caminho, é um caminho. Porém, o que eu digo que é conflituoso ou pode se tornar conflituoso para nós é justamente essa questão de assim, não, mas como eu opto por uma vida sozinho? Né? Então, nós vamos ouvir sempre aqueles discursos, ainda ouvimos aqueles discursos do tipo, não, mas como será no fim da vida, na velhice? Você vai estar sozinho? Você precisa estar com alguém. E eu digo, eu preciso estar com alguém? Talvez seja bom estar com alguém, talvez não. Então,
o casamento como ponto culminante de um relacionamento. Ó, eu chamo casamento qualquer coisa. Foi morar junto, para mim casou, tá? Então eu vou usar casamento nesse sentido. Então vamos lá. Casar não é o caminho. Hoje eu vejo que ele é um caminho. Então, agora vamos lá. Mas eu quero optar por esse caminho. As pessoas em geral são desejosas ainda desse caminho. Então vamos lá. Se eu sou um desejoso desse caminho, talvez eu possa pensar, um ponto de partida é: por que eu estou me unindo à pessoa com a qual estou me unindo? Por que eu estou unido a essa pessoa? Se eu não for capaz de responder a essa pergunta, eu começo mal a história. Por quê? Porque não são poucos os relatos, tá? E, por favor, em momento algum eu vou entrar na intimidade de qualquer pessoa que já tenha passado ou passe atualmente, né? Quaisquer semelhanças serão meras coincidências aqui. Mas então vamos lá. Os motivos pelos quais nós unimos as pessoas que nós nos unimos, com as quais nós nos unimos. Então vamos lá. Relatos como: então, eu fiquei com essa pessoa porque eu já estava com ela há muito tempo. Eu estou com essa pessoa, homem ou mulher, falando, não importa, né? E a contraparte também, homem ou mulher, não importa. Vamos lá. Estou com essa pessoa porque não me vi capaz de dizer não, chega para esse relacionamento. Estou com essa pessoa porque eu não tive condições de ter uma outra vida. Estou com essa pessoa porque eu queria sair do inferno da minha casa e foi o caminho. Em nenhuma situação, e etc, etc. Tem inúmeras situações, inúmeros motivos. Sejam quais forem, primeiro eles merecem o nosso respeito e não a nossa crítica, tá? Eu preciso ser capaz de compreender e respeitar. Eu posso não querer para a minha vida, mas eu preciso, no mínimo, respeitar a questão do outro. Mas seriam caminhos que eu chamaria de caminhos não bons para uma união. Ou, se não, a questão não são bons, são caminhos que poderão levar a algumas complicações no futuro. Como, por exemplo, você olhar em algum ponto da sua vida, você olhar para trás e falar assim: caramba, por que eu fiz essa escolha? Puxa, como eu desejaria estar em, sei lá, em outra situação, ou com outras pessoas, ou sem ninguém. Enfim, e que vale para qualquer tipo de relacionamento nosso. Eu não estou falando só de relacionamento, nesse caso, não só relacionamento amoroso, ou um relacionamento, uma amizade, um relacionamento familiar, um relacionamento profissional. Né? Nós dizemos às vezes que a pessoa se casa com a empresa. Então, algumas pessoas se casam com a empresa, ou seja, vivem intensamente aquilo, ou se dedicam demais àquilo. Enfim, eu preciso ser capaz de responder por que eu estou com quem eu estou. E, mesmo que talvez em algum momento lá atrás o motivo que me levou a estar com quem eu estou não tenha sido, como nós gostamos de dizer, amor, né? Eu me casei, eu me uni a essa pessoa por amor. Ainda que não tenha sido uma questão dessa lá no começo, é possível que eu promova transformações que tornem isso algo muito bom, muito prazeroso de se viver. Tá? Olha que interessante. Ao longo dos anos eu tenho percebido que, por mais que nós falemos, e é verdade, a paixão é uma coisa insana, é um momento insano nosso, realmente. Tanto que eu não consigo levar uma paixão indefinidamente. Paixão tem prazo para acabar. Por quê? Porque o término é uma retomada da minha vida normal. Porque eu trabalho, eu estudo, eu tenho uma vida social e isso faz com que aos poucos eu comece a perceber que eu não consigo ficar mandando 2.500 mensagens de eu te amo, bom dia, boa tarde, boa noite, minha vida, coraçõezinhos, todos os dias, o dia inteiro. Não, nós temos que retomar a vida. Então, sabemos que a paixão é uma insanidade. Mas eita insanidade boa, né?
Todo mundo gosta de uma paixão, de viver aquela coisa louca, né, intensa. Contudo, o que eu ia comentar nessa história ainda dos motivos pelos quais nos unimos, né, as pessoas, ao longo do tempo eu tenho percebido que as pessoas que não viveram nos seus relacionamentos, não viveram um começo, né, aquele início avassalador da paixão, sentem uma certa incompletude, sentem uma certa frustração. Não quer dizer que um amor não tenha que necessariamente ter começado, se iniciado por isso. Muito pelo contrário, pela paixão, né? Aliás, a paixão, segundo um autor, ela é uma soma do amor e do medo. O medo de que aquilo acabe. O medo de que eu fique sem. Né? E esse medo é danado. A gente fala dele daqui a pouquinho, mas... então, quando o medo se dissipar, pelo menos tanto quanto seja possível para cada um, vai sobrar o amor. Isso é muito bom. Então, a paixão é legal? Ela pode ser interessante, gostosa de ser vivida, desde que ela tenha depois uma racionalidade que lhe permita uma transição de uma insanidade para algo, para a sanidade. E uma vida normal, legal, prazerosa, gostosa. Eu sempre gosto de chamar as relações de gostosas, né? Relação tem que ser gostosa. Se não for, cara, tem que fazer um esforço para transformar, né? Para fazer ser, né? Pelo menos é bom, me parece um bom caminho. Então, esses motivos pelos quais nós nos unimos, incluindo esse da paixão, que ele pode ser uma grande ilusão para nós. Pode ser algo que nos engana, consciente ou inconscientemente. Muitas vezes, conscientemente. Né? E então eu posso, e é importante que eu repense essas coisas, para que eu tenha alguma qualidade. Né? Por exemplo, hoje a gente fala muito em solidão e solitude. São dois termos importantes. Vamos lá. Tem diferença? Evidente. A solitude é algo que se pode pensar hoje que me parece algo muito real nos dias de hoje. Eu vou pedir licença aqui, eu coloquei na minha tela aqui a definição que eu peguei no dicionário. Então vamos lá. Solitude é um estado de isolamento e reclusão. É uma situação em que a pessoa não está em contato com outros indivíduos. Ela está só. Esse estado é geralmente decorrente, aí vem uma coisa importante, de uma escolha pessoal. Ah, então não é mais o casamento o único caminho? Claro que não. No fundo, nunca foi. Vai, mas por tradição, ao mesmo tempo, sempre foi. E agora não, eu tenho essa possibilidade de fazer uma escolha, a escolha de estar só. E tem uma outra questão que difere da solidão, a solitude da solidão, é que ela está associada a sentimentos positivos, a alegria de estar sozinho. Cássio, então eu não preciso ter uma outra pessoa? De novo, você pode ter alguém e ser muito boa essa experiência. Você pode ter alguém e ser uma péssima experiência, uma péssima escolha na sua vida. Ficar sozinho não é estar condenado, enfim, a uma velhice triste. Absolutamente. Absolutamente. É uma possibilidade que hoje se mostra cada vez mais forte. Exemplo. Entre muitos, eu vou dar um exemplo interessante. Eu conheço uma pessoa que ela mora em São Paulo, tá? Por força de faculdade, essa coisa toda, né? Estudo, trabalho e tal. Ela mora, essa pessoa, em um apartamento, num prédio moderníssimo, super equipado, de 12 metros quadrados. Eu não errei. É um apartamento de 12 metros quadrados. Só cabe uma cama de solteiro.
não é sem querer. Não é uma coisa ruim, porcaria, nada disso. É um prédio novo, moderníssimo, mas que já entende que tem pessoas que estão, seja num momento da vida, seja por uma escolha por longo tempo, sós. A pessoa está só, ela mora num apartamento desse tamanho, que aliás deve ser praticíssimo, né? Para limpar, então, deve ser o máximo. Em termos de facilidade. Agora, é um apartamento para um, porque um é uma possibilidade extremamente importante e viável para nós hoje. Compreender isso. Eu vou ao mercado, tem alimentos prontos de uma porção. Tá? Uma. Então, não é um problema como se via antigamente. Via-se dessa forma, né? A pessoa, principalmente as mulheres, né? Que se não se casassem até um certo momento, enfim, eram colocadas de alguma maneira à margem de uma sociedade que se acreditava fosse anormal, ou seja, os casais, aquela coisa toda. Gente, todo mundo usa essa metáfora da família margarina, lá, da propaganda da margarina, onde tá lá o papai, a mamãe, os filhinhos brincando no café da manhã num domingo. Então, pode ser legal aquilo? Pode ser legal. Pode não ser? Pode não ser. O seu café da manhã pode ser um problema, tá? Quando estiverem todos juntos. Aliás, como psicanalista, qualquer um vai dizer, psicanalista dirá, na família, o núcleo familiar é a base das nossas neuroses. Então as neuroses começam no núcleo familiar? Sem dúvida que sim. Sem dúvida, a família é aquele lugar onde eu brigo, onde eu grito, onde eu odeio, onde eu amo. É possível também, mas onde há desavenças e tudo mais. Na família, Cássio, você é contra a família? Absolutamente. Né? Aliás, eu tenho uma que eu amo profundamente. É bom, é uma delícia estar com a minha família. Eu estar com a minha família. Agora, eu não posso incorrer no risco de achar que essa é a única coisa, a única verdade, a única realidade possível, quando a gente sabe que não é. Até porque também uma realidade muito presente, muito atual, que nós temos, é de que as famílias talvez não sejam compostas hoje lá do papai, mamãe, filhinhos. Mas eu posso ter o papai e os filhinhos, a mamãe e os filhinhos. Enfim, estou brincando com essas combinações porque elas são reais. Elas são reais e tem algo ruim ou errado? Absolutamente nada. Então, também são possibilidades. Também são possibilidades. E é isso que a gente pode estar atento. Então, vamos lá. Por exemplo, eu preciso estar o tempo todo junto à pessoa? Não. Eu percebo, pelos relatos, que as pessoas acham importante aquela assim, estar o tempo todo junto com o outro, um estar junto ao outro. Pode ser legal, pode não ser. Né? É uma condição para que exista um relacionamento de sucesso? Não necessariamente. Né? Uma outra questão importante, né? Além dessa, por exemplo, algo que está no nosso inconsciente, as pessoas não compreendem, inconsciente, né? Se compreenderem, já não estará no inconsciente, mas no consciente. Ele é assim, ó, eu busco a relação parental nas minhas relações. Eu busco a mãe, eu busco o pai nas relações. Então não é sem querer que nós nos unimos a quem nós nos unimos. Nós nos atraímos por quem nós nos atraímos. Tem mais coisas por trás disso e que são importantes de se compreender. Mas essa busca de uma repetição de uma relação parental, ela pode nos levar a uma frustração imensa. Uma frustração muito grande. Até porque eu jamais deveria me casar
entre aspas, né? Vamos lá, me casar, o pessoal se assusta com algumas expressões. Eu não deveria me casar com meu pai ou com a minha mãe, né? Seja eu homem ou mulher, tal. Não deveria, mas faço, né? Pode trazer consequências? Bom, é o caminho do ser humano. Eu só preciso sacar essas coisas, compreender essas coisas para que eu tenha liberdade de escolhas, né? E a herança que nós trazemos, né? Essa que eu comentei lá no começo, nós trazemos essa herança dentro de nós, de que assim, o caminho é aquele, eu preciso me casar. Tá bom, né? Estar com alguém. Não. Eu posso entender que hoje vivemos essa tal transição a que me referi e que essa transição nos leva a outras possibilidades, só que elas nos assustam. Elas nos assustam. Quando eu chego para qualquer pessoa que está conversando comigo e eu falo, olha, talvez no dia que você entender que você não precisa necessariamente estar com alguém, isso seja a porta que se abrirá para viver boas relações. Porque cada vez que eu entro na relação achando que, caramba, agora sim, eu preciso estar nessa relação, ela precisa dar certo, etc, etc, talvez eu quebre a cara, né? Talvez eu não dê muito certo. Então, essa transição em que eu quero uma vida mais livre, relações mais livres, tá? Com o que eu ainda trago, que eu ouço ainda dos pais, dos avós, de outras pessoas próximas, de outras gerações anteriores, eu ouço ainda e dentro de mim fica alguma coisa. Quer dizer, no fundo, talvez o mito do andrógeno que eu contei lá no começo, ele seja muito mais real do que nós imaginamos. Será que tem algo dentro de nós que nos impele a buscar outro? Bom, de novo, como psicanalista eu diria, sim, um impulso sexual. Ele me leva na busca do outro. Passe ao ato ou não, né? Concretize ou não, mas o impulso erótico, desde que eu nasci, é que me leva a buscar o outro. Então, legal. Agora, nesse momento, então, vamos lá para algumas coisas que a gente está vivendo. Então, por exemplo, o uso intenso aqui de celulares, de redes sociais, ter seguidores e etc, etc. Caramba, isso é um bom mecanismo enfim, para uma série de finalidades aí? Sim, sem dúvida, é muito legal. Contudo, também pode, e eu vejo que um grande, não em 100% das vezes, claro, mas também é um grande gerador de problemas? Também é um grande gerador de problemas. Então, cada vez que eu olho assim, então, eu vou ligar para minha mulher e falar, escuta, por que fulano curtiu a sua foto? Ué, o que vai na cabeça do fulano que curtiu a foto da minha esposa? Ou da minha namorada, enfim. Não sei. Eu não tenho a menor ideia. Pode ser que ele esteja louco para ficar com a minha mulher, transar com a minha mulher? Pode. Eu não tenho o domínio sobre o que passa na cabeça do outro. Agora, o fato dele ter curtido, tô pegando esse exemplo porque ele é muito comum. O fato dele ter curtido a foto da pessoa com a qual eu me relaciono, quer dizer o quê? Olha, de verdade, cuidado. Cuidado para eu não confundir o que está na minha mente com aquilo que eu acredito ser a realidade. Porque eu projeto nos outros. Eu projeto nos outros os meus temores, por exemplo, a minha insegurança, a minha fragilidade. Eu projeto sobre os outros. Então eu vejo duas pessoas conversando e falo assim, eles estão falando de mim. Não, como eles estão falando de você? Você sabe? Não, mas eu sei. Não, eu não sei. Eu não posso. Isso é uma realidade minha. Não uma realidade externa ali. Realidade. Não, é uma realidade psíquica minha. Então, eu olhar para as redes sociais e tomar redes sociais como base para estabelecer relacionamentos pode ser pode ser uma grande roubada.
né? Por que você está... Então, vamos lá. A pessoa vê a curtida na foto da namorada, do namorado, e aí ele vai lá para ver quem curtiu o perfil daquela pessoa e tudo mais. Tudo bem, né? Ou investe, para não falar gasta, né? O seu tempo olhando todas as pessoas que curtiram para tentar deduzir coisas dali. Pode ser um caminho perigoso? Pode. Em geral é. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, eu comento sempre com o pessoal. Eu mando uma mensagem. A gente tenta medir relacionamento, afetividade, amor. A gente tenta medir essas coisas através, por exemplo, do WhatsApp, né? Então vamos lá. Mandei uma mensagem. Estou apaixonado por uma mulher e eu mandei uma mensagem para ela. Eu mandei a mensagem dizendo: bom dia, gatinha, né? Bem antiga essa, né? Bem velha. Não faz mal, né? É a minha idade. Então vamos lá. Bom dia, gatinha. Aí a tal da gatinha não abriu a mensagem. Eu começo a falar: caramba, ela viu que eu mandei, mas ela não abriu, porque não ficou azulzinho. Então ela não deve gostar, ela não deve estar tão interessada, ela não gosta tanto assim de mim. Aí ela abriu. Aí ela abriu, ficou azulzinho. Então, mas ela não respondeu. É porque ela não tá afim, é porque eu acho que ela não me achou interessante. E aí vem todos os sentimentos, né? Toda a nossa inferioridade, toda a nossa insegurança. Vem falando, é claro que ela não se interessou, porque eu sou realmente uma pessoa desinteressante, eu sou chato, minha conversa não é boa, eu sou enfim, né? Pontinhos. Gente, ela só não quis responder naquele momento. Ela está numa reunião, ela está num voo, ela tá, sei lá, ela tá num bate-papo, num cafezinho, e ela não quer responder. Ela não quer responder. E ela tem todo o direito. Agora eu vou tentar usar isso, né, para medir o quanto a pessoa está interessada, gosta ou não. Veja, isso não é uma coisa que... vamos lá. Cássio, é que você não entendeu ainda como é que é essa dinâmica, como é que funciona isso. Não, tudo bem. Eu até posso não ter, em algumas situações, posso não compreender muito bem. Mas continua sendo um medidor muito frágil. Muito frágil, gente. Ficar tentando deduzir coisas a partir... olha, eu mandei assim, ó. Bom dia! A pessoa leu do outro lado. Bom dia. Ela não está carregada da minha emoção. E aí a pessoa responde, bom dia. Eu posso interpretar como assim, nossa, como ela respondeu fria. É porque ela não gosta, é porque ela não quer, é porque eu não sou legal. Gente, não é definitivamente, na minha opinião, pelo sofrimento que eu vejo nas pessoas, a partir desse ritual, dessa coisa, dessa prática. O que eu percebo é pessoas angustiadas. Então, desculpa, você pode até praticar isso, eu compreendo que seja uma ferramenta moderna, mas continua sendo um medidor frágil, ruim, porque eu não consigo entender o que a outra pessoa está sentindo, passando, demandando, mas eu tiro conclusões. E aí o problema tá que as minhas conclusões são baseadas não nos fatos, mas elas são baseadas, a menos que eu saiba exatamente o que está acontecendo, e eu não sei, mas elas são baseadas na minha história. Então, por exemplo, se eu tenho uma história de uma pessoa já frágil nas minhas relações, eu posso interpretar de uma forma muito negativa essas questões. E aí eu começo de novo a tirar conclusões que talvez eu não deva. Por quê? Porque me levarão a um estado de angústia muito ruim, que não é legal. Vamos lá, por exemplo, a gente um desafio muito grande tentar entender hoje o que é fidelidade. Fidelidade / traição. Então vamos lá, de uma forma simples. Vamos lá, tentando pensar de uma forma bastante atual, mas lógica. Então vamos lá. Eu estou
num relacionamento. Eu sou um homem ou uma mulher que está num relacionamento com alguma outra parte. Homem ou mulher, não me importa. Então vamos lá. Estou numa relação. E aí, na nossa relação, nós estabelecemos um acordo. E o acordo não é uma coisa formal. É um bate-papo, é o dia a dia que as coisas, os compromissos vão sendo firmados. Ou não. Mas vamos lá. Então, entre nós, o casal que se forma, hétero ou homo, eles estabelecem assim: olha, você só pode transar comigo e eu só posso transar com você. Beleza, tá dentro do acordo, tem um acordo entre eles, né? É algo formal, não, formal não é bem a palavra, mas tem um acordo ali. Então tá bom, eu não posso transar com outra pessoa, você não pode transar com outra pessoa que não sejamos nós mesmos, entre nós dois aqui. Beleza, aí eu vou e saio com outra pessoa e transo com outra pessoa. Eu traí? Traí. Por quê? Porque eu feri aquele acordo que existia entre nós. Porque havia um acordo. Tá bom. Agora vamos lá. Vamos variar um pouco? Então agora eu estou no mesmo relacionamento e nós temos um trato assim. Olha, você pode sair e transar com outras pessoas e eu também posso sair e transar com outras pessoas. Só que um não pode contar para o outro. Você pode sair, eu posso sair, mas a gente não vai contar um para o outro. Aí, um belo dia, eu saí com uma outra pessoa e eu chego e falo assim: eu preciso te falar uma coisa. O que foi? Eu preciso te contar que, olha, eu saí com uma pessoa e transei. Espera um pouquinho. Onde está a traição aí? Se há, né, segundo os teus conceitos, pode ser diferente, mas vamos lá. Se eu pensar de uma maneira mais clássica, mais tradicional. Houve uma traição? Houve. Qual foi a traição? E ter ido para a cama com outra pessoa? Não. Ter contado, porque o nosso acordo era que nós não deveríamos contar. Tá. Então vamos lá. Vamos pegar uma outra? Eu posso sair com quem eu quiser, você pode sair com quem você quiser, mas nós temos que contar sempre um para o outro. Cada vez que saímos com outra pessoa, a gente tem que contar. Saí com uma pessoa hoje, passei a tarde no motel com ela. Tá bom. Então vamos lá. Aí eu saio com uma outra pessoa e eu não conto. Tem traição aí? Tem uma infidelidade? Tem. Infidelidade é sair do padrão esperado. Estabeleceu-se um padrão, então eu preciso ser fiel ao padrão. Cada vez que eu saio do padrão, eu estou sendo infiel ao padrão. Então, beleza. Então vamos lá. Eu saí e não contei. Há uma infidelidade aí? Há uma infidelidade. Por ter saído com a pessoa? Não. Por ter ocultado. Porque o acordo foi esse. Então, essa questão que hoje precisa ser muito pensada, né? É importante que seja, também é essa. Eu não vou tapar os olhos com a peneira, nem o sol, né? Perdão, os olhos não. Não vou tapar o sol com a peneira e nem querer fazer discurso moralista, né? Se pode, não pode. Cada um precisa saber o que quer, o que deseja, né? Para que tenha condições de arcar com as consequências, quaisquer que sejam, daquilo que faz, daquilo que pratica. Então, beleza. Qual é, então, o conceito de fidelidade, de traição? Ele é aquilo que nós acordamos. Assim como eu sempre falo para as pessoas, puxa, a gente começa lá o relacionamento e naquele começo que a gente está apaixonado, a gente faz... Eu sei que vai parecer muito antigo, e né? Aquela assim, minha gatinha, eu vou trazer as estrelas do céu para enfeitar o seu dia... E mentira, eu não vou trazer estrela nenhuma, cara. Não dá pra trazer estrela do céu. Eu vou buscar a lua pra... Que vai buscar a lua? Você não vai buscar lua nenhuma. Eu vou viver todos os dias pra te fazer a pessoa mais feliz. Mentira, você não vai porque você não consegue. Então, olha só, nós estabelecemos lá no começo alguns acordos não realizáveis. Então, eu não vou viver todos os dias da minha vida para te fazer feliz. Não. Tá na minha lista de coisas que eu pretendo ter ações
éticas boas que permitam que você se sinta bem. Mas dizer eu vou viver a minha vida para te fazer feliz não é um bom acordo. Pode parecer romântico. Por quê? Porque daqui a algum tempo, cara, eu tô ocupado com outras coisas também. Não é que eu tô ocupado porque você não deixou de ser importante. Não, é porque eu também eu preciso viver. E a vida implica em muitas outras coisas. Inclusive, que não é ficar o tempo todo junto e assim por diante. Então vamos lá. Quando eu estabeleço esses contratos, né, esses vínculos baseados em coisas não realizáveis, depois de um tempo, quando a gente já está vivendo uma fase em que os problemas estão presentes, a gente está um pouco sem paciência num dia ou outro, a gente às vezes faz uma grosseria, eu não estou defendendo fazer grosseria, nada disso, tá? Mas assim, mas a gente faz, um e o outro. Eu estou sendo infiel? De certa forma, sim. Não, Cássio, mas a vida é assim. Então, eu também sei. Mas se eu estabeleço acordos difíceis de se realizar, baseados em coisas ilusórias, eu corro esse risco. O risco de não dar conta de se manter da forma que eu prometi ser. E vice-versa. Então, essa é uma questão importante? Tanto que eu penso que hoje a gente quer viver nos nossos relacionamentos a parte boa. É óbvio que eu quero viver a parte boa da relação. Porque, gente, quem que gosta de ter que pensar na conta que tem para pagar, se tem dinheiro ou não tem, se tá no cheque especial, se a criança tá doente, se o companheira tá com Covid. Quem quer viver isso? Todo mundo que me conhece e que às vezes me apresenta essas coisas, exemplo. Conheci uma outra pessoa. E, nossa, essa pessoa é maravilhosa, essa pessoa é incrível, ela é, e eu ouço atentamente, claro, mas eu questiono, eu falo assim, então, você já apresentou a gaveta das contas para ela? As pessoas falam, como assim? O que é isso, gaveta das contas? Gaveta das contas é aquela que a gente tem em casa, que os boletos vão chegando, você vai jogando na gaveta, e para dar uma organizada depois e efetuar os pagamentos. Já mostrou a gaveta das contas? Quer dizer, é um simbolismo de que assim, você já mostrou a sua vida de verdade para outra pessoa? Ela já mostrou a vida de verdade para você? Cuidado, esse é um aspecto importante, porque senão os relacionamentos hoje me mostram que eu estou tentando viver, e isso não é uma crítica, gente. Em momento algum eu estou criticando formas de se relacionar. Mas vamos lá, isso me sugere, então vou mudar a forma de falar, isso me sugere que eu esteja tentando viver só a parte boa da relação. Então a gente sai, a gente vai no cinema, a gente vai comer um lanche em algum lugar, depois a gente transa e depois eu vou para minha casa e você vai para a sua. Ué, tem algo errado? Não, errado não. São formas. Mas assim, então isso pode me levar a dificuldades em estabelecer um relacionamento, naquele relacionamento que nem eu botei na chamada para essa live, eu falo assim, a gente vai viver só a parte boa ou a gente tá a fim de assumir o pacote todo, né? Vai assumir tudo. Então eu não sei mais se eu quero assumir tudo. Por quê? Porque é muito mais interessante viver a parte boa da relação. Por que as pessoas ficariam apenas com uma pessoa se hoje tem tantas possibilidades? Eu ouço os relatos de pessoal que está no aplicativo de relacionamento, sei lá, qualquer um aí, vai. Acho que o mais tradicional é o Tinder, mas tem vários aí. Então vamos lá, o pessoal está lá no aplicativo, tá bom. Se eu botar... Olha, gente, na minha idade aqui, vamos lá, se eu colocar o meu perfil no Tinder, sem brincadeira, gente, vocês sabem disso melhor do que eu, né? Os que vivem essa realidade sabem disso. Homens e mulheres, se quiser, tem uma pessoa para sair por noite da semana, para os 7 dias da semana, tem uma pessoa diferente para sair e fazer qualquer coisa que você queira, ou vai, quase.
guardando as devidas proporções, mas é possível? Claro que é possível. Então, que interessante, quer dizer, aquilo que talvez lá no passado era um sonho de consumo, principalmente dos homens, e as mulheres vão entender por que eu estou dizendo dessa forma. Se você pegar a sua avó, o sonho da sua avó não era ter prazer, era casar com um homem bom, honesto, trabalhador, né? E com dinheiro, alguma coisa. Esse era o sonho dela, não ter prazer. Da década de 80 para cá, principalmente, década de 70 já começa, a década de 80 se intensifica, a mulher começa a conquistar, a ocupar um espaço que deveria ter sido dela desde sempre. Desde sempre. Né? Então ela não quer só mais um homem honesto, bom, honesto, trabalhador. Esse é o desejo da avó. Né? Ela quer alguém que lhe proporcione prazer. E também, se for bom, honesto, trabalhador, melhor ainda. Né? Aí juntou a fome com a vontade de comer. Mas, vamos lá, ela também quer isso daí. Então, nós temos infinitas possibilidades de conhecer, de sair e de transar. Quer dizer, o sonho de consumo de muito homem lá no passado, hoje é real. Hoje é realidade. Né? Aquele homem que dizia, nossa, meu sonho é sair com um monte de mulheres diferentes, transar com todas. Tá bom, hoje é real. Você consegue fazer isso. Então vamos lá. Caramba, por que eu vou ficar com uma pessoa se eu tenho tantas possibilidades? E aí talvez entre o papel do amor, que eu sempre enfatizo, que eu não vejo o amor como sentimento, mas como ação, como atitude. Então assim, aí pode entrar o amor como assim, olha, eu tenho muitas possibilidades, mas eu fiz uma escolha, para mim é uma escolha consciente, com a gaveta das contas e tudo, né? E ficarei aqui. Aqui permanecerei. Né? Então, vamos lá. No fundo, todas essas possibilidades, elas também nos levam a frustrações. Porque ao mesmo tempo que eu vejo gente falando assim, nossa, como eu queria levar a sua vida de solteiro, solteira, né? Eu vejo as pessoas solteiras dizendo assim, nossa, como eu queria encontrar uma pessoa que nem você encontrou. Assim, qual é bom, qual que é ruim, qual que é certo, qual que é errado, qual é melhor, pior. Não tem, gente. É você estar bem com as suas escolhas. Eu fiz uma escolha. Você está bem com a sua escolha? Não, eu estou bem com a minha escolha. Ótimo. Continue. Invista para que ela continue legal, continue gostosa. Mas se você para de investir também, esquece. E aí você começa a fantasiar. Isso daqui tá ruim. Mas se eu tivesse com fulano, com cicrana, com beltrano... Cuidado, você está no campo da fantasia, você está parando de investir na relação para investir na fantasia. Né? Então vamos lá. Por exemplo, essa questão hoje do... a gente fica... Antigamente, me perdoem falar isso porque eu detesto, mas é só para... Quando eu estava mais adolescente, começo da vida adulta ali, vamos lá, você não tinha muita possibilidade. Era assim, se você se interessasse pela moça, você diria, quer namorar comigo? E ela poderia dizer sim, como ela poderia dizer nem pensar. Tá bom, então vamos lá. Iniciava-se um relacionamento com base nisso. Hoje não, tem escalas. E eu compreendo as escalas. E eu não sei se elas são melhores, piores, não me cabe um julgamento, mas vamos lá. Então a gente fica. A gente começou a ficar com mais frequência. Agora a gente fica só entre nós mesmos, né? Com frequência e não abre para outras pessoas agora. Começa a haver uma certa fidelidade ali. Agora a gente tá ficando, tá sério e a gente conhece a família. Agora a gente talvez possa namorar. Quer dizer, tem vários degraus que foram criados. Assim como morar junto. Né? Eu não casei, eu não casei, eu só moro junto. Essa daqui é minha namorada. Vocês não moram juntos? Por isso que eu falei brincando lá no começo, para mim foi morar junto, casou, né? Eu chamo o casamento como essa união. Então, mas é minha namorada. Bom, tá bom, vocês moram juntos, mas chamam de namorado. Beleza, pode chamar do que quiser. A questão que eu tô querendo trazer com essa história
das formas de ficar, do morar junto é: será, e isso não é um juízo a respeito, condenatório principalmente, né? Não é. Será que não são formas de não se comprometer? Não estou dizendo que seja e nem que seja ou não seja em todos os casos, em todas as situações, mas será que não é uma forma de não se comprometer e que pode estar ligada a uma, sabe, eu não tô afim, enfim, né? Mas pode estar ligada ao medo, à insegurança, à história da pessoa. Por isso que eu falei, não é um juízo condenatório. Mas será que não seria uma forma assim? Então vamos lá. Talvez eu precise rever as minhas formas de entender relação. Ela vem mudando. Ela vem mudando. Parece, e às vezes eu comento isso com as pessoas, me parece que às vezes o compromisso, a palavra compromisso, a palavra representante da ação, parece que é algo que está caindo em desuso. Será? É para pensar, hein, gente? Lembra que eu falei lá no começo, na introdução do papo? Não vim aqui falar das verdades, eu ditar verdade, não tem verdade nenhuma. É só para a gente refletir. Será que compromisso não é algo em desuso? Porque eu não tenho mais compromissos como havia, enfim. Talvez eu precise rever. O que eu estou pensando em termos de compromisso hoje? A liberdade é importante e ela precisa ser preservada, mas a perda da liberdade, da individualidade, não ocorre pela união, pelo estabelecimento de uma relação, de um compromisso com a outra parte, né? Até porque também a formação de um compromisso pode implicar outras coisas complicadas, né? Como, por exemplo, os sentimentos de posse, e que eles estão presentes, às vezes, até no ficar já começa o sentimento de posse, o ciúme, né? Então, eu selecionei um trecho aqui, eu vou pedir licença também para ler um trechinho. Estava lendo um livro esses dias, recomendo bastante, chama-se O Visconde Partido ao Meio, de um autor chamado Ítalo Calvino. Ele diz assim, olha que interessante a fala do Visconde quando ele encontra a moça com a qual ele deseja viver junto, ele quer casar com ela. Então ele diz assim, ó: não sei o que eu vou fazer com você. Certamente tê-la comigo me tornará possível coisas que nem imagino. Parece romântico, hein? Opa, mas vamos lá. Vou levá-la para o castelo e encerrá-la ali, e nenhum outro há de vê-la, e teremos meses e anos para entender o que deveremos fazer e inventar sempre novos modos para estar juntos. Eu li esse negócio e falei assim, caramba, o livro é muito interessante, né? Vale a pena, mas fala assim, olha o pensamento do cara, né? Enfim, é uma metáfora, o livro não é uma história, né? Então, vamos lá. Isso pode levar também, às vezes, um mau compromisso, um compromisso mal feito, pode levar a coisas desagradáveis, né? E também uma questão, essa do... Então, vamos lá, eu falei que assim, dá pra sair com quantas pessoas eu quiser, todas as noites tem uma pessoa nova pra eu sair. Tá bom, mas a gente fica restrito ao primeiro encontro. E o primeiro encontro a gente tá nervoso, a gente tá tenso, a gente pode ter uma má performance, a gente pode não sacar muito bem a da pessoa, ela pode estar num mau dia. Que conclusões eu tiro de um único encontro? Como assim, saí com uma pessoa ontem, e aí, vai rolar alguma coisa? Não, eu acho que não. Por que acho que não? Você nem conheceu a criatura, né? E ela não te conheceu, criatura. É preciso que se estabeleça, ou é importante que se estabeleça alguma coisa. E uma outra coisa, só para... Eu estou cuidando aqui, olhando o tempo, porque tem limite aqui, né? Acho que ainda é 1 hora aqui de papo, né? Depois ele derruba, se não me falha a memória. Se não for, alguém me avise, por favor. Não que eu vá estender muito, tá? Mas, por exemplo, quer ver uma coisa interessante? Vamos lá. Conheci uma mulher. Aí, e ela me conheceu, e nós nos interessamos.
Caramba, eu falei, uau, ela é interessante, eu gostei. Gostei do papo, gostei do sexo, gostei, nossa, do jeitão. E ela também. Quer dizer, aquele assim que a gente fala, pô, rolou uma química legal ali. Putz, que bacana. Aí começamos um relacionamento. Passamos por todas as etapas. Já estamos até no namoro aqui, hein? Vamos lá, tô adiantando o relógio, né? Tá bom. Aí o que acontece? Eu não posso esquecer de novo que eu tenho história. E eu não posso esquecer que essa pessoa tem história. Aliás, uma mania horrível que a gente tem de querer que a pessoa. Achar que a pessoa vai começar do zero ali. Ela não teve nada antes de mim, nem eu. Né? Que bobagem. Mas vamos lá. Começamos um relacionamento. Essa pessoa gostou de mim porque ela viu coisas em mim que ela achou legal, bacana. Só que daí a minha história me leva. Eu preciso ter muita clareza da minha. Eu preciso enfrentar a minha história, seja ela do jeito que for. E aí eu começo aos poucos, baseado nos meus sentimentos, minhas sensações, eu começo a dizer assim: aí ela não tá gostando disso, ela não tá gostando daquilo. E aí eu começo a me modificar para tentar agradar a outra pessoa, para tentar fazer com que ela goste de mim. Caramba, olha que armadilha. Porque se ela se interessou por mim, ela se interessou por mim que sou redondo. Aí eu vou fazer um baita esforço na tentativa, achando, porque é uma realidade minha, achando que eu não estou agradando, eu começo a me modificar para agradar. Daqui a pouco eu estou quadrado. Então, e aí a pessoa diz: pô, você era tão legal, eu gostava tanto, mas você mudou. Caramba, por que eu mudei? Eu mudei porque eu tô querendo agradar a pessoa com base naquilo que eu acho que ela deseja, que ela quer. Mas não foi ela que me disse o que ela deseja, o que ela quer. Eu começo a promover uma mudança em mim. Isso é algo que atrapalha? Isso é algo que pode causar grandes transtornos. E só para fechar, gente, né, uma outra questão que eu tenho visto, porque afinal de contas era trazer questões para reflexões aqui, as pessoas têm tido muitas angústias aqui, muitos conflitos na hora de tomar decisões, do tipo namorar ou a carreira, ter filhos ou a carreira. Vão lá, gente. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas saem cada vez mais tarde de casa e elas estão agora talvez um pouco preocupadas com questões como essas, né? Inclusive a de ter filhos, não ter filhos. Para a mulher, isso é uma barreira importante que precisa ser considerada, né? Pelo menos de todas as mulheres e pelo que a gente conhece um pouco, a mulher tem uma idade limite, vamos chamar assim, entre aspas, para a maternidade e tal. Precisa ser pensado. Então, essa é uma questão importante. E uma outra, só para fechar mesmo, que é relacionamentos atuais com pessoas que não chegam para você como se fosse um primeiro relacionamento. Elas já trazem a bagagem. E essa bagagem inclui muitas vezes filhos. E aí? Né? E aí? Como se relacionar nos dias de hoje considerando essa questão? Tem pessoas divorciadas com diferentes idades, homens e mulheres, com filhos, sem filhos, etc. Enfim, também são possibilidades hoje que precisam ou podem ser consideradas para que nós possamos, né, estabelecer bons relacionamentos. Gente, eu tentei trazer em pouco tempo o que eu tenho visto, ouvido, as angústias, eu espero que tenha colaborado. Um grande beijo para todos, muito obrigado por todos vocês que participaram, espero que recomendem e fico à disposição para quem quiser aí, tá bom? Um grande beijo para todos aí, uma boa noite. Tchau, tchau.
Obrigado você. Boa noite, Isa. Né? Só esperando o pessoal sair, viu, meu filho? Disponível no canal do YouTube, em breve. Ó, meu assessor aqui de assuntos de tecnologia falou que estará no canal do YouTube em breve.